Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Estude Comigo Brasil e vou trazer para vocês aqui uma correção da prova da SEAGRE das questões de informática, né? Foram 3 questões apenas. A prova foi realizada no dia de ontem, eu estou falando hoje, dia 9 de janeiro, ontem, 8 de janeiro de 2023, uma prova da IADES. Mas o objetivo maior de eu postar essas questões, até porque não foram questões complexas, eu acho que poucas pessoas estão com dúvidas nas respostas, né? Já saiu o gabarito preliminar, mas é mais só para a gente poder bater um papo, aí conversar. Enquanto eu estou fazendo essa gravação, já estou pensando que eu vou publicá-la e colocar um chat ao vivo. Então, enquanto o vídeo vai sendo transmitindo, eu vou estar aí ao vivo no chat, né? Eu ainda não consigo aqui sozinho gerenciar apresentações ao vivo e às vezes conversar com as pessoas ao mesmo tempo. Então eu estou querendo fazer esse vídeo agora e a gente bater um papo aí, não só sobre as questões aqui de tecnologia da informação, que eu vou estar corrigindo, também sobre as questões de matemática e o que vocês têm achado, se vocês já acompanharam o canal alguma vez. É mais para a gente de repente se conhecer, trocar uma informação aí aqui no canal, tá bom? Vamos lá, não vou nem colocar a vinheta, já vou direto aqui para a questão. Essa aí foi a questão número 12. Aí, como eu já tinha corrigido a questão de matemática do tipo C, também vou continuar nessa linha, com as mesmas questões na prova tipo C, para o cargo de técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária aí. No caso dessa prova, o texto era Perdoar é próprio de almas generosas. O título, né, dessa prova de informática é Noções de Informática e do Sistema Eletrônico de Informações SEI-GDF. Então a gente tem aí 3 questões, e das 3 questões, 2 é sobre o SEI e uma é sobre noções de informática. E aí eu já quero saber o que você achou, né? Eu imagino a gente estudando aquele tanto de disciplina da área de informática, e redes e sistemas operacionais e várias coisas de noções de informática, e na hora da prova cai uma questão propriamente dita, assim, da área de informática, e 2 questões sobre o SEI, né? Então teve mais foco no SEI do que em informática propriamente dita. Mas faz parte aí dos concursos, né? A gente tem que aceitar. A questão 12, ela diz o seguinte: uma modalidade comum de ataques cibernéticos se utiliza de programas para edição de texto, planilhas ou apresentações para incluir código malicioso e autorreplicável em rotinas pré-definidas que são incorporadas aos documentos manipulados por esses aplicativos. Essa modalidade de ataque denomina-se letra A, vírus de macro, letra B, SQL injection, letra C, exploit, letra D, cavalo de Troia e letra E, middleware. São essas 5 opções aí que ele nos deu. Não é uma questão complexa, né? O pessoal que estudou alguma coisa de vírus de computador, de malwares, se deparou com esses conceitos aqui, deve ter matado essa questão rapidamente. No caso aqui, dessas questões de informática, não tem nem muito o que eu mostrar para vocês, tá, gente? Não tem, né, que nem outras provas que eu corrigi aqui no canal, que eu fui lá e aí eu mostro para vocês, ó, é aqui que tem essa informação, aí eu abro o Word, abro o Excel, monto a fórmula com vocês, né? Não tem nada disso. Aqui são questões conceituais. As 3 questões são conceituais. Então, o que eu vou fazer aqui é marcar a alternativa correta e aí a gente comenta um pouquinho sobre cada alternativa. Tá bom? Bom, logo de cara aqui, a gente já encontra a resposta. Letra A, vírus de macro. Então, quem pegou essa prova do tipo C, logo de cara aqui já achou a resposta. Porque esse daqui é o conceito de vírus de macro. Está exatamente assim, quase um copia e cola do que você vê em apostilas de informática, que os professores ensinam. São programas, né? Ele se utiliza de programas para edição de texto, planilhas. É feito na mesma linguagem, a macro é feita na mesma linguagem que foi feita
lá no Word, vou criar uma macro no Word, para na hora que abrir o documento ele já começar a formatar, retirar todos os espaços duplos. Você pode fazer uma macro com uma rotina automatizada dessa forma lá dentro do Word. Já fiz muito disso antigamente. Você já cria uma macro para você executar e já fazer uma série de rotinas ali que você faz rotineiramente. E aí, o cara malicioso, ele faz um programinha, né? Ele faz um arquivo ali, o Word, manda para você. Só que ali tem uma macro embutida que ela vai fazer, de repente, copiar um arquivo que está lá na internet, um arquivinho dele que está no servidor, porque o Word tem comandos poderosos de copiar arquivos, jogar para dentro do seu computador, ou então manipular as rotinas que você tem ali. É mais para bagunçar mesmo a sua rotina do Word ali, complicar a sua vida. Mas ele pode também fazer algo assim mais crítico, mesmo sendo um vírus de macro. Por isso que os editores de texto, planilhas, tal, de muito tempo para trás, assim, muitos anos atrás, mas não nas primeiras versões, nas versões seguintes, começaram a surgir esses vírus de macro. E aí você tem a opção lá de habilitar macro, desabilitar macro, ou então quando você abre um arquivo que alguém te mandou, ele fala assim, ó, esse arquivo tem macro, você quer realmente abrir esse arquivo? Porque nem toda macro é maliciosa. Às vezes a macro foi criada por uma pessoa que te enviou para abrir um menu, para abrir um pop-up, para fazer alguma rotina específica no seu documento, tá bom? Então a resposta correta aqui logo de cara seria vírus de macro. Falando rapidamente aqui, ó, SQL Injection é uma modalidade de ataque, tá? Essa parte aqui tá certa, é uma modalidade de ataque. Mas não é uma modalidade de ataque que atua em edições de texto ou planilhas. Ela atua em falhas, né, assim, em aberturas que você dá em aplicativos quando você tem uma entrada de dados. Por exemplo, você tem lá um programa de computador que você pede login e senha. Login, e aí no outro campo ali ele pede a senha, né? E aqui onde está o login, o programador, na hora que ele recebe essa informação, ele vai pegar ali os seus dados e vai consultar o banco de dados dele, SQL Server, um banco de dados relacional qualquer. Pode ser qualquer banco de dados, um MySQL. Só que aí, a pessoa que manja da programação, ele vai colocar aqui, ó, ao invés dele colocar o nome no login, ele vai entrar lá com uma expressão, um select, um comando. Feito em quê? Em SQL, que significa Standard Query Language, linguagem padrão de SQL. E ele vai fazer um select, asterisco, from, e vai lá na sua tabela de sistema, e a primeira coisa que ele vai tentar buscar é o nome do administrador do sistema, a senha de administrador de sistema. Ele consegue fazer uma série de consultas no seu banco de dados. Os programadores hoje, eles possuem mecanismos, rotinas pré-definidas que eles já utilizam para bloquear esse tipo de injeção de SQL, né, que a gente chama, esse bloqueio, tá bom? Outra modalidade de ataque é exploit. O exploit, ele serve para explorar vulnerabilidades de um software. Às vezes é uma vulnerabilidade conhecida, e aí na comunidade hacker aí, amplamente divulgada, fala assim, ó, o Word possui uma brecha porque se você, quando está usando o Word, ele não tem uma atualização de segurança, que você consegue colocar um arquivo que ali tem uma abertura para o mundo externo, para a internet. Ou então tem uma porta que está vulnerável, ela não foi fechada adequadamente pelo firewall. Então ele procura uma falha, digamos assim, uma abertura, tanto em aplicativos possíveis que são no computador, em sistemas operacionais principalmente. Por isso que você não fica uma semana sem receber uma atualização do Windows, porque é o tempo todo o pessoal explorando vulnerabilidades, descobrindo, e o pessoal tentando tampar o buraco, tentando fechar essas entradas. Então, exploit, ele serve basicamente para isso. Não é aquilo que está dizendo o texto. Cavalo de Troia, e aí quem estudou aí por alguma apostila, algum cursinho, deu uma lida básica, já percebeu que não é cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia é um dos conceitos mais disseminados aí de forma de você ser infectado, né? São
relembra lá, né, a história antiga, e aí que os soldados entraram lá dentro do cavalo de Troia, e aí, né, o pessoal pensou que era um presente, né, também veio daí a expressão presente de grego, e é a mesma coisa aqui, você baixa um software, um jogo, nossa, esse joguinho aqui é legal demais, vou baixar ele. E aí junto com ele vem um vírus de computador, né, e aí você, na hora que você executa o jogo até funciona, mas automaticamente, que ele era um cavalo de Troia, ele colocou ali, ó, os seus programinhas maliciosos no seu computador. Às vezes um vírus, às vezes um spyware, que serve para espionar o que você está fazendo no computador. Então, geralmente o cavalo de Troia ele vem junto com outros malwares. Por fim, middleware, que dentre as opções que nós temos aqui, é a única aí que não se enquadraria como uma modalidade de ataque. Não é uma modalidade de ataque. Middleware são aplicações aí que trabalham como se fosse uma ponte entre duas aplicações, ligando duas aplicações. Por exemplo, a gente tem um software novo, numa linguagem nova, aí, por exemplo, Python, né, que está muito famoso agora, muito utilizado nos últimos anos. Você fez uma aplicação nova em Python e tem lá uma base de dados antiga, um sistema legado, né, um sistema antigo. Só que você precisa de informações desse sistema, mas você não quer desenvolver uma aplicação inteira igual a outra que já existia. Você só quer pegar algumas informações. Então você constrói aqui no meio um software, que é o middleware, que vai fazer o quê? Ele vai pegar as informações do software antigo e vai devolver aqui para o software novo. Ele faz essa ponte, é uma ponte aí entre dois sistemas, né? Uma das funcionalidades seria essa que eu mostrei agora, mas serve para interligar sistemas de diferentes tecnologias, informações de um hardware com software, você cria um middleware ali para fazer essa interligação. Então tem vários propósitos. Talvez ele quisesse aqui fazer você confundir com man in. Man in the middle. Que também é algo que está no meio, só que dessa vez o man significa o quê? Um hacker, um software malicioso que está no meio de duas pessoas ou de uma pessoa e uma instituição, por exemplo, você e o banco. Aqui está o banco, aqui está você, e você está fazendo uma conversa com seu banco, trocando informações, login, senha, extrato, e aí o homem do meio, que seria aqui um software também, poderia ser um software, né? Mas ele está sendo manipulado aqui por um hacker, pegando informações, ele corta essa ligação, faz a comunicação desviar para esse man in the middle e devolver para o banco. Enquanto isso, ele está gravando tudo o que está passando aqui nessa conversa, pegando todas essas informações para depois poder aí fazer um ataque, ou até durante aqui essa transação está fazendo um ataque, pegando informações valiosas suas, até mesmo informações financeiras, né? Fazendo aí operações financeiras, tá bom? Então, essa questão aí a gente fechou com a letra A, e agora a gente vai para a questão número 13, que é uma questão sobre o SEI, né? Estava no edital, é sobre a questão do Sistema Eletrônico de Informações do âmbito do GDF, que é o SEI-GDF. Por que do âmbito do GDF? Porque o SEI, inicialmente, ele foi criado lá pelo TRF4, lá no Sul. E ele também, inicialmente, era o quê? Para atender o quê? A esfera federal. Só que aí, ele foi feito já pensando em atender também os estados, aqueles que quisessem aderir ao sistema, órgãos federais, que quisessem implantar aí das diversas esferas para você tramitar aí os seus arquivos. Cada um vai possuir sua base própria, cada um vai fazer a gestão dos seus dados, sua gestão própria,
E aí você tem toda uma lei, né, que normatiza, fala o que é órgão gestor, o que é órgão executor e tudo mais. Para isso seria... E aí é isso que foi cobrado na questão. Eu não vou aqui ficar explicando, sei, né? Não cabe a mim aqui. Você teria que ter estudado um pouquinho. E aí tem uma lei que fala sobre o SEI, que fala a implantação do SEI. Se você desse uma lida, destacar dos principais pontos, que ao meu ver é o quê? Quais órgãos que envolvem, quais as pessoas que são envolvidas e as principais atividades do SEI, você teria matado essas duas questões que eles deram na prova. A questão 13 diz o seguinte: um servidor público, técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária, lotado na administração direta do Distrito Federal e no exercício das atividades inerentes a seu cargo, integra a gestão do Sistema Eletrônico de Informações, no âmbito do governo do Distrito Federal, CGDF, como um ou uma... Bom, essa questão, a gente, né, vamos falar abertamente aqui, ela foi uma questão de graça, né? Então, para quem estudou o SEI também, deve ter ficado muito pé da vida, porque quem não estudou também acertou essa questão. Olha só. Claro, você pode ter errado por não ter estudado, não saber, não, assim, não ter o menor conhecimento do que se trata. Claro, você pode ter errado, não estou criticando aqueles que erraram. Mas você lendo aqui a questão, você vê, ó, um servidor público. Beleza, servidor público. Ele vai ser um órgão gestor? Um servidor vai ser um órgão? Não. Não tem como um servidor ser um órgão. Nem como um servidor ser uma unidade setorial. É como se é algo físico, assim, não é uma pessoa, né? Poderia ser uma unidade técnica de gestão? Também não. Você só teria duas alternativas. Ok? E aí fala assim, ó, eu sou servidor público. Eu sou um usuário externo ou sou um usuário do CGDF? Você teria essas duas alternativas. O que você acha? Pensa aí um pouquinho o que você acha que seria. Quais seriam as duas respostas? Você descartou tudo que era ali, parte, digamos assim, que não são pessoas, né? Órgão, unidade, já descartou. Sobraram apenas duas alternativas, usuário externo e usuário do CGDF. Você é um servidor público, está usando o sistema SEI. Você é um usuário do CGDF. Você ia lá e marcava a letra D. Ok? E esse foi o gabarito da prova, né? O objetivo aqui não é nem te discutir a respeito. Mas eu quero mostrar para vocês isso daqui. Ok? Isso aqui é o quê? É o site. Ok? Olha lá. O site do SEI. Sistema Eletrônico de Documentos. Está aqui SEI, Sistema Eletrônico. Tem lá CGDF Legislação. E aí, logo a primeira legislação é aquela que tem todo o conteúdo que fala sobre o SEI. Vou clicar nela aqui. Abriu aqui, ó, a legislação, define os parâmetros para uso do SEI, o secretário, aqui está toda a lei. E aí, ó, eu vou procurar aqui, eu vou dar um Ctrl F na palavra usuário. Ele falou lá usuário externo, né? Externo. Vou colocar aqui, ó, 2 pontos. Tá lá, ó. O que é um usuário externo? Tem uma seção 3 nessa legislação, nessa lei, que fala exatamente isso. Olha lá no artigo 10. Os usuários do SEI são definidos como usuário. É um servidor ou empregado público ativo. Você é usuário. Usuários do SEI GDF. E tem o usuário externo. Pessoa externa ao governo do GDF. Então, ali na questão, ele estava falando o quê? Justamente do usuário do SEI GDF. Ok? Usuário, servidor ou empregado público ativo. Ele é o funcionário público. Beleza? Pensando bem, eu vou até aqui. Eu não tinha prestado atenção nisso, tá? Eu estou gravando aqui agora e estou pensando. Olha só o título do artigo 10. Os usuários do SEI GDF são definidos como. Então, todos eles são usuários do SEI GDF. Então, se lá na questão
Se lá na questão ela está falando assim, usuário do 6GDF, usuário do 6GDF é a resposta correta, mas se os dois são usuários do 6GDF, de acordo com a lei, o usuário externo também é usuário do 6GDF, né? O servidor... Bom, mas tudo bem, mas o que ele está perguntando é o servidor público em qual que ele se enquadra. Ele não se enquadraria como usuário externo, mas ele se enquadraria usuário do 6GDF, o usuário interno também se enquadraria como 6GDF. Eu acho que não caberia recurso não, foi uma coisa que eu viajei aqui agora. Mas está lá na lei, a definição está lá. O que é usuário? Mostrando novamente aqui para vocês, ó. O que é usuário externo e o que é usuário normal. Se não é o externo, você só poderia marcar aqui a letra D, tá bom? Agora, eu não vou refazer aqui o que eu falei agora, né? Que eu fiquei com essa dúvida. Vou colocar o vídeo assim para a gente comentar depois aí na correção. E vamos agora para a questão número... Deixa eu tirar aqui. Questão número 14. Também do SEI. E aí, gente, o órgão gestor do Sistema Eletrônico de Informações, no âmbito do governo do Distrito Federal, CGDF, é a Secretaria de Estado de Tecnologia, CETEC, por meio da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, SEGEA. B. Executiva de Gestão Administrativa, SEGEA, por meio da Secretaria de Estado de Economia, SEEC. De Estado de Economia, SEEC, por meio da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, SEGEA. De Estado de Economia, SEEC, por meio da Secretaria Executiva de Planejamento, CEP. Ou de Segurança, letra S, de Segurança Pública do Distrito Federal. Quando a gente está falando de órgão gestor, e você vê isso lá na legislação do SEI, você vê que é algo grande, que abrange tudo. Não abrange só a parte de tecnologia, é abrangente, é uma gestão centralizadora. Quando você está falando de órgão de gestão, você está falando sempre dessas palavras aqui, centralizadora. E isso não é papel da área técnica fazer isso. É alguém maior, é alguém que vai estar olhando todos os órgãos, mas não só do nível tecnológico. Então, de Estado e tecnologia, você poderia já pensar em descartar. Porque você poderia imaginar se não é algo grande, mesmo que você não tivesse noção nenhuma sobre o assunto. De segurança pública, não tem nada a ver, né? De segurança pública, né? Tem um professor lá do Gran Cursos, o Aragonê, ele até tem um vídeo dele lá que ficou famoso. O que tem a ver aí tênis com sapato, digamos assim. Depois ele corrige, mas era outra coisa que ele falava. Bom, a gente tem então Executiva de Gestão Administrativa por meio da Secretaria de Economia. Estado de Economia e Estado de Economia, que é a SEC, que é o maior órgão aqui do DF, que faz a gestão de todas as outras secretarias. Inclusive, ela está aqui, ó, no título, lá, ó, do concurso, Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. E aí, abaixo delas, a gente tem a SEAGRE, e aí a gente tem outras secretarias, tem essa aí, SEGEA, sei lá, vão ter várias secretarias abaixo da Secretaria de Economia. Então, o ideal, assim, eu pensaria em algo grande, né? Então, quem é responsável pela gestão? Seria a Secretaria de Estado de Economia. Então, a gente teria aqui, ó, representado ou por meio da Secretaria de Planejamento, e você poderia ficar com dúvida disso, ou por meio da SEGEA. Por exemplo, a Secretaria Econômica de Economia, ela é responsável por tudo, mas quem trata para ela coisas, assuntos de agricultura é a SEAGRE. Então, ela é responsável por gerir tudo, a responsabilidade é dela, mas por meio da secretaria da SEAGRE. A mesma coisa funciona aqui. Mas esse aí só foi um parênteses, tá? O que valia mesmo é você ter visto a lei. E eu quero mostrar de novo aquela mesma lei que eu abri lá no site. Essa portaria número 3. Ok? Vou abrir ela novamente aqui para vocês. Portaria número 3. Vou dar novamente aqui um Ctrl F e vou procurar a palavra órgão
gestor. Ó, pesquisei órgão gestor, a primeira linha que veio. Quem que é o órgão gestor do GDF? Secretaria de Estado de Economia. Órgão responsável pela gestão centralizada, aqui ó, tem a palavra lá que eu falei centralizador, ó, centralizada do SEI-GDF. Então, você já saberia que é Secretaria de Estado de Economia. Tá bom? O que você teria que matar nessa questão seria justamente se tem a ver com planejamento ou alguma coisa de gestão. Se é SEGEA ou Secretaria de Planejamento. Não tem nada a ver com orçamento, o SEI, não tem nada a ver com planejamento, nada disso. O SEI é uma gestão ali documental, de processos, administrativa. Então, a resposta correta aqui dessa questão seria a letra C, ok? Mas aí, realmente, não tem muito o que eu comentar mais, né? Até acabei me alongando aqui, mas basicamente é isso. Quanto ao gabarito, a gente pode até dar uma olhadinha aqui no gabarito, mas eu já até falei de todos eles, né? Na prova tipo C, questão número 12, letra A. Ok. Logo de cara a gente descobriu que era vírus de Maco. Depois, questão número 13, usuário do SEI-GDF. Porque se você é um servidor público, você é um usuário do sistema, não um usuário externo. Então aqui você vai descartar. Apesar de que o usuário externo também é um usuário do SEI-GDF, tá bom? Então, questão 13, letra D. E por fim, a questão 14. E aí eu marquei letra C, resposta também letra C. A gente viu lá na lei que é a Secretaria de Economia, isso aqui não tem dúvida, mas a gente teria duas opções. A de Estado e Economia poderia ser a letra C ou a letra D. Aquela que tem a ver com SEI é a de parte de gestão administrativa. Resposta correta aqui seria a letra C. Agradeço a todos. O meu obrigado e até a próxima.